Sejam bem-vindos, meus amores maravilhosos que tenham gêmeos no mapa astral. Eu sou a Renata e hoje eu trago para vocês a revelação de 4 coisas que se darão logo, talvez em algumas horas, em poucos dias ou semanas, não ultrapassando 30 dias até o momento que este vídeo chegar até vocês. Então são revelações de curto prazo. Guardem nos corações maravilhosos todos os conselhos, benesses, alertas e direcionamentos, porque eu tenho certeza que este vídeo não está chegando até cada um de vocês por acaso. A espiritualidade tem desígnios e quer que vocês saibam com antecedência. Mas vamos lá, meus amores. A revelação de número 1 vem sendo trazida neste primeiro quadrante, que compreende o grupo com 5 cartas aqui disponibilizadas. Eu vejo que vocês vivem ou vão viver um conflito fraternal. Pode ser que tenha rolado uma briga entre familiares, entre amigos, mas que não tem nada a ver com relações afetivas. Então aqui a carta do cachorro vem trazendo essa fraternalidade ou familiaridade. Pelo que eu tô sentindo, esses conflitos aconteceram ou tendem a acontecer por conta de imaturidade. Então pode ser que alguém tenha agido de forma imatura para com vocês, pode ser que vocês, geminianos, tenham agido ou venham agir de maneira imatura. Não é porque vocês são meus inscritos que, obviamente, não tem falhas, né? Todos nós somos passivos de erros, falhas, nós estamos em constante aprendizado. Então, talvez tenha sido nós, geminianos, os imaturos da vez aqui. Isso ensejou uma confusão, pode ser que vocês tenham rompido, pode ser que uma amizade ou uma relação familiar, de trabalho, tenha sido impactada negativamente por conta dessa infantilidade. De repente rolou algum estresse por questões de insegurança, um amigo se sentiu inseguro diante do outro, uma amiga, enfim. E agora tem uma reconexão entre vocês. Vocês vão voltar a se falar, vão manter uma relação mais estável, não tão turbulenta. Só que pelo que eu tô sentindo aqui, nunca mais vai ser como antes. Porque o fato disso ter acontecido, em que pese possa ter sido ocasionado pela imaturidade de alguém, meio que estremeceu a relação. Tá? Então vocês voltam a se falar, a se comunicar, a trabalhar na santa paz do Senhor, meio que na politicagem, meio que por uma questão de sobrevivência, ou porque aqui alguém não quer ter desafetos, mas não vai mais ser como antes, nunca mais. É aquela coisa, né? Quando um vidro se quebra, não tem muito como consertar, né? Aliás, não tem muito não tem conserto, né? Aqui a situação até consegue ser reestabelecida, mas sempre vai haver uma cicatriz. Nunca mais vocês serão os mesmos. Essa amizade, essa relação de trabalho, seja lá o que for, jamais vai voltar a ser como antes, tá? Então, tem uma consequência. Ao mesmo tempo que tem o processo reconciliatório, tem a consequência desagradável, até porque aqui, em que pese tenha havido imaturidade, eu vejo que acerca pessoas que meio que não mudam, não amadurecem, não entendem que agiram mal. Então, a relação volta às boas, ainda que por politicagem, mas velhos erros vão continuar acontecendo. E pode ser que alguém queira muito uma mudança por parte do outro, da outra, e isso não aconteça, tá? Porque a gente determina as nossas atitudes, jamais atitudes de terceiros. Então, é algo bom, mas não tão bom quanto talvez nós geminianos gostaríamos. Olha, a revelação de número 2, inclusive, ela tem muito a ver comigo, gente. Tá falando sobre um projeto que vai ser retomado. Esse projeto ou foi abortado por motivo de forças maiores, ou não teve como prosseguir por questões financeiras, ou de repente vocês se viram sem tempo, houve um entrave que ocasionou o aborto do projeto ou a interrupção. De repente esse projeto foi até um ponto, precisou ser interrompido, e eu vejo vocês até muito chateados por causa da interrupção,
por causa do adiamento desse projeto. Ele pode ter a ver com uma casa, com uma construção, com uma reforma, com a venda de um imóvel, com a aquisição de um imóvel próprio, mas pode ter a ver também com trabalho, com estudos, um projeto voluntário, tá? Talvez um hobby mais na área da construção, de repente artesanato, marcenaria, até mesmo uma pessoa que por algum motivo quis aprender trabalhos de pedreiro, de azulejista, mas agora eu não estou podendo me dedicar a isso, não estou podendo estudar. Então houve uma ruptura, né? Houve um abalo e agora esse projeto é retomado e isso vai trazer felicidade para vocês. Só para compartilhar, nos próximos dias eu retomo o projeto de construção da minha segunda casa. Eu tenho uma casa aqui na capital de São Paulo e agora eu estou construindo uma outra casa na região da Serra da Cantareira, que é na cidade de Mairiporã, bem pertinho daqui da onde eu moro, mas é uma cidade com uma outra vibe, mais tranquila, com mais proximidade com a natureza. Então eu mesma tive um adiamento desse projeto por conta do falecimento do meu pai e agora estou retomando. Então é uma previsão que bate muito comigo, por exemplo, que tenho gêmeos no mapa astral. Gente, o fato de envolver uma casa, uma instituição, não é regra, pode envolver outras questões também, tá? De repente aqui tem alguém querendo viajar para o exterior, tem alguém querendo adotar uma criança ou fazer um processo de inseminação artificial, tem alguém buscando crédito no banco, tem alguém querendo desenvolver uma segunda atividade remunerada sem se desvencilhar do emprego oficial. São várias possibilidades. Mas, basicamente, o que acontece? Um projeto foi interrompido ou foi abortado e agora ele é retomado, tá? Pode ser que essa interrupção não tenha tido as mãos de vocês. De repente, alguma coisa envolvendo a chefia das empresas onde vocês trabalham, tá? Vamos lá. A revelação de número 3 é um pouquinho parecida com essa. Tá falando sobre pessoas que recentemente tiveram uma boa ideia. Eu não sei em que aspecto essa ideia pode ter sido. A ideia de um negócio próprio, a ideia de um estudo, a ideia de um projeto revolucionário, tá? Uma ideia muito legal para resolver algum problema pelo qual vocês estão passando, a pessoa criou alguma coisa. Talvez a pessoa tenha tido uma ideia de um trabalho, de alguma coisa que ela possa fazer e ter sucesso, ter fama, ter dinheiro, tá? Então é uma ideia até meio que diferente do que se pratica no mercado, é uma ideia, vamos dizer assim, meio revolucionária. Só que até então, essas pessoas não tiraram essa ideia do papel por insegurança, por incerteza, dúvida, medo. E agora essa incerteza, essas dúvidas, este medo vão morrer. E a pessoa vai ter certeza que deve seguir adiante com esta ou estas ideias, com estas ou esta estratégia. Pode ter sido algo nesse sentido, tá? Então, uma situação que já foi pensada, que já foi analisada, talvez até colocada em um projetinho de papel, de computador, mas que não foi implementada por medo, por insegurança, talvez por fragilidade financeira, por falta de investimento, vamos dizer assim, volta a ser trabalhada porque o medo, a insegurança e os obstáculos morrem. Então, a pessoa tem certeza que aquele é o melhor caminho, é o melhor momento. Pode ser que alguém consiga um patrocínio, um investidor, pode ser que alguém tire de uma gaveta um projeto muito legal que precisa ser startado, precisa ser iniciado, tá? Aqui também pode ter a ver com trabalhos, com alianças envolvendo startups, empresas que são muito novas no mercado, mas que têm aí um grande potencial, tá? Eu vejo pessoas com muito potencial, mas também inseguras. Não só inseguras, talvez pessoas que mapeiem demais os prós e os contras, e isso pode ter atrasado um pouco o desenvolvimento, a implantação dessa ideia, tá? Às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente acha que aquele não é o melhor momento, ou que aquela ideia é revolucionária demais, é mirabolante demais, aí a gente deixa amadurecer, e em um determinado momento a gente entende que sim, agora é a hora de
pá, fazer acontecer, tá? Pode ter a ver com aquisições também. De repente alguém pensa em comprar um imóvel na planta, mas a pessoa fica, e se eu perder o emprego? E se o aluguel aumentar? E se o meu companheiro ou companheira também perder o emprego? A pessoa coloca alguns obstáculos, obviamente, para não se decidir com muita rapidez. E aí, depois de um tempo, a pessoa conclui que vale a pena comprar aquele imóvel na planta, ainda que demore para ter o imóvel. Um dia essa pessoa sai do aluguel, um dia essa pessoa tem uma propriedade, tá? Então ela se sente segura, tem muito isso também. Alguém aqui se sentindo seguro para seguir por um caminho, uma decisão sábia que é tomada, tá bom? Vamos lá. A revelação de número 4 é de cunho afetivo e envolve mulher, mulheres, vamos dizer o português correto, né? Então pode ser uma relação hétero entre uma mulher e um homem e uma mulher, mas pode ser uma relação homoafetiva entre duas mulheres. Os homens, que são homoafetivos, estão isentos desta previsão. Eu vejo que vocês vão conhecer uma mulher, ou uma mulher pode conhecer tanto um homem quanto uma outra figura feminina, e vai acontecer um relacionamento. A gente tem duas possibilidades aqui. Esse relacionamento acontece muito rapidamente. É a primeira possibilidade. Vocês conhecem, vocês já ficam, vocês já começam a namorar, vocês já pensam em compromisso. Cuidado com a pressa. O apressado come cru, o apavorado come quente. Ambos queimam a língua e passam mal, né? Aliás, o que come cru não queima a língua, mas passa mal. Então é uma situação que vai exigir alguma cautela, tá? Quando a gente mal conhece uma pessoa e já pensa em um relacionamento como união estável, por exemplo, a gente se coloca diante de riscos, né? Quem garante que essa pessoa que vocês vão conhecer não é um psicopata, uma psicopata? Existe todo um tempo para que as coisas aconteçam. Eu sempre falo que a nossa vida é parecida com um joguinho de videogame. Tem que se concluir uma fase, senão outra não pode ser iniciada, né? Eu não posso pegar lá o Mario Brother e passar para a fase final do jogo. Eu tenho que passar por todas as fases. Então é importante que vocês não tenham tanta pressa assim, para não meterem os pés pelas mãos e para não acabarem colocando uma corda no pescoço. Quando a gente conhece alguém há pouco tempo, 2, 3 meses, a gente não tem assim como mensurar os comportamentos dessa pessoa. Em que pese o amor, a paixão possa ser avassaladora, eu até entendo isso, mas é importante vibrar na frequência da segurança, da ética, da coerência, tá? Numa outra possibilidade, eu vejo um relacionamento que também começa com uma certa rapidez, ele flui rapidamente, mas ele também não dura. Ele deve perdurar aí 5 meses no máximo, e vocês vão perceber adiante que não necessariamente foram feitos um para o outro, uma para a outra, tá? Então, a gente tem duas situações mais alertativas aqui. De toda forma, esse relacionamento vai trazer uma experiência que precisa ser vivida. Então, não é uma coisa ruim ter uma relação que não vai perdurar. Pode ser uma coisa muito boa a depender do aprendizado. Porque tem gente que pensa ali dentro da caixa, né? Eu tenho que conhecer o amor da minha vida, namorar, noivar, casar e ter filhos. Nem sempre acontece assim. Às vezes a gente conhece uma pessoa muito legal, a gente tem uma relação impactante, mas adiante a gente vê que não é aquilo que a gente precisa ou que a pessoa precisa. A relação termina, mas não precisa se findar na força do ódio. Vocês não precisam odiar a pessoa, nem a pessoa odiar vocês. Simplesmente não deu certo. Em outros casos, a relação pode começar fluida e dar certo, mas não é o que eu tô vendo aqui, né? Aqui eu vejo uma relação que evolui muito rápido e pode trazer alguns perigos, ou que evolui muito rápido e também pode não durar. Então vocês precisam aprender a viver um dia de cada vez, sem atropelar ninguém, sem pular fase, sem desespero, porque quando a gente se desespera, a gente acaba se dando mal. Tá bom, meus amores? Que Deus e os orixás abençoem os caminhos de vocês.